dia, boa tarde, boa noite. Esse vídeo vai ser bem curtinho, porque ele é sobre armazenamento de sinais de áudio. A gente já falou um pouco no vídeo anterior, mas a maior parte dele é sobre as mídias em si. Então vamos lá. A gravação ou armazenamento é um meio pelo qual o som pode ser capturado permanentemente e eventualmente retrabalhado. E isso é baseado na conversão de sinais elétricos, como a gente tinha visto antes, né? De sinais magnéticos ou padrões mecânicos, ópticos, etc, etc, etc. Então, boa parte disso aqui, o PPT está disponível para vocês, fala das mídias. Então, originalmente, mídias como fitas magnéticas, por exemplo. Não sei se alguém se lembra, mas a gente tinha fitinhas que a gente colocava em aparelhos, e essa fita, na prática, ela estava completamente magnetizada. E a informação, no fim das contas, essa informação aqui do sinal, ela tinha sido traduzida para um formato magnético. E assim a gente conseguia reproduzir uma fita. E a fita, basicamente, ela tinha... Vocês podem ver aqui com mais detalhes, mas ela tinha um problema sério. Ela tinha um ruído natural, ela tinha um negócio chamado hiss. Então, não vou entrar em detalhes sobre como é que grava, a cabeça de gravação, esse tipo de coisa. O que é interessante, eu acho, a gente saber é que as fitas, elas adicionavam um certo ruído, certo? Essa é a coisa chamada hiss aqui. E aí, com os hiss, a gente tinha sempre uma distorção nas altas frequências. E era normal, você escutasse antes do CD, do formato digital, das mídias digitais de som e música, as mídias adicionavam um certo ruído. Então, por um lado, elas eram melhores, porque a informação era contínua. Então, por exemplo, num LP, num disco de vinil, a informação ela é contínua. Então, você não tem problemas de conversão analógica digital que dê algum tipo de deteriorização da qualidade do áudio, porque não é mais contínuo. Como a gente viu, todo o sinal digital transforma algo assim em uma escadinha. Só que ela pode ser uma escada tão pequena, com coisas tão suaves que a gente não perceba, até chegar a um ponto que a gente simplesmente realmente não nota que aquilo ali é pixelado de alguma forma. Então, claro que nesse aspecto, as mídias originais, como vinil, fita e tal, elas eram, entre aspas, melhores. Se a gente percebe ou não é uma outra questão, mas elas eram contínuas. Por outro lado, elas naturalmente adicionavam ruído. Então, se a gente tivesse um vinil, a agulha no vinil fazia um barulho. O atrito da agulha no vinil fazia um certo arranhado, digamos assim, que distorcia também o som. Então, por mais que um monte de gente fale da qualidade do vinil e etc, etc, você também tinha uma distorção ali, que era por outro fator, era a distorção mecânica. A fita também tinha uma distorção, se chamava hiss. E o que acontece com a fita em particular? Diferentemente do vinil, que a gente não tinha como copiar, a fita era um processo de duas vias. A gente podia tocar uma fita ou a gente podia gravar uma fita. Então a gente já podia gravar música há muitas e muitas décadas atrás. Eu, quando nasci, já existia isso. Passei a minha infância gravando coisa que passava no rádio e tudo mais. Mas a cada gravação, ela não ficava exatamente como a original, porque ela ficava a original mais o ruído. Então você tinha o som. Você tinha o seu som original aqui. E você tinha um certo som com ruído, que era o som que você gravava da fita, ela vinha com um ruidinho aqui. E aí esse ruído normalmente ele era tolerável, a música era muito próxima da gravação original. O problema é que se você copiasse essa fita de novo, e da fita você copiasse para uma outra fita, aí o ruído já ficava bem maior e mais perceptível. E aí, se você copiasse dessa fita para outra fita, aí é que ficava perceptível mesmo. Então, na prática, isso inibia qualquer processo de pirataria. Porque a não ser que você tivesse o arquivo original, a informação original, que é o que a gente chama de master, a não ser que a gente tivesse um master para ficar copiando, tudo que a gente viesse a copiar era cópia da cópia da cópia. E aí essa cópia da cópia ia ficando com a qualidade de áudio muito ruim. Então isso inviabilizava
o processo efetivamente de pirataria, onde você tem muita gente, muita gente, e um fica copiando o outro. Então, se esse cara tivesse algo que mandasse para esse, e esse aqui vai mandar para esse, e esse vai mandar para esse cara aqui já recebia, esse último, já recebia uma informação completamente deteriorada. E aí, na prática, a cópia se resumia aos primeiros e, como a gente sabe, né, com o Covid e com essas coisas todas, tem uma taxa, né, de transmissão. Então, o problema é essa taxa de transmissão, porque no começo, se é só para as pessoas muito próximas, a gente mantém esse nível de pirataria muito baixo. O problema é quando a gente expande para qualquer pessoa, poder passar para qualquer pessoa, cada nível desse vai duplicando, né, dependendo do fator, mas enfim, vai aumentando exponencialmente a quantidade de pessoas que têm acesso àquilo. A fita mantinha isso aqui de uma forma linear, a transmissão terminava sendo muito baixa. E aí, o que aconteceu com o CD, assim, com o vinil, a gente nem podia copiar. Com a fita cassete, que era o nome, né? Com a fita cassete a gente pôde copiar, mas essa cópia ainda era num nível que não era perigoso para a indústria em si, né? Então as pessoas continuavam comprando os originais, que eram feitos a partir de uma master, que tinha todo um nível de qualidade. Então aqui a galera comprava. Isso aqui era o processo de cópia. Na época não chamava pirataria, porque você estava basicamente, era que nem tirar uma xerox de um livro. Não era exatamente o livro original. E você não permitia continuar escalando aqui, né, e chegar para toda essa primeira cópia, chegar para a humanidade inteira. O problema é quando você chegou num formato de digital, as cópias não tinham perda. E aí a gente vai chegar nisso mais para frente. Mas quando a cópia não tinha perda, aí permitiu que uma pessoa que fizesse a transformação do áudio que ele recebeu para um arquivo pudesse distribuir isso chegar no mundo inteiro. E aí foi isso, na verdade, nesse momento que meio que quebrou a indústria, né? Então, assim, essa parte sobre fita eu vou pular, tem algumas coisas aqui sobre sistema Dolby e tudo mais, mas assim, não é exatamente o foco da disciplina, eu vou pular. A outra mídia que até hoje ainda é viva é o vinil, certo? E o vinil é outro processo, ele tem esses sulcos dentro do disco, está aqui o disco, e o disco basicamente é uma agulha que ia passando e acompanhando isso aqui. E esse sulco tinha subidas e descidas, essas subidas e descidas eram justamente o áudio representado de outra forma. Então você tinha essas mega prensas aqui, que ia prensando uma mídia realmente de acetato, e aí ela ficava nesse formato para sempre. E esse é tipicamente o vinil. Então não vou entrar em detalhes sobre toca-disco, não sei o que. A questão é que depois esse armazenamento passou a ser digital. Então tem armazenamento em fita, não vem muito ao caso como é que é armazenado propriamente, porque fita e tudo mais, isso aqui eu posso pular. Mas isso também, enfim, a DAT é um formato que ainda hoje às vezes é usado, passou a ser usado mais até para vídeo do que para fita, mas o que realmente entrou no mercado foi o Compact Disc, que era um disco a laser. Então, isso que a gente chama de CD. CD foi bem importante. E no CD, a gente tem uma informação de um laser que pode refletir ou não a informação. Então, a gente tem um disco e a gente tem aqui embaixo uma cabeça que dispara uma luz num certo ponto bem específico do disco, com a super, mega, hiper, ultra precisão. Essas maquininhas a gente conseguiu desenvolver. E basicamente o que tem nesse pixelzinho do CD é algo que reflete ou não a luz de laser. Então, se ele conseguir enxergar de volta a luz que ele emitiu, quer dizer que ali é um zero, digamos, ou sei lá, um. E se não puder, o contrário é um. E aí com isso a gente consegue armazenar sequências absurdas, quantidades bem grandes de zeros e uns. Então isso aqui são todos esses, entre aspas, pixels que tem dentro de um CD. Então isso é um disco laser, essa é a lógica dele. E aí o que ele armazena é aquela mesma coisa que a gente já tinha visto, de X em X bits. Então aqui pela quantidade de bits, em X canais, e há uma certa taxa de amostragem para saber exatamente como é que ele reproduz o som no final. O CD foi definido como sendo um disco de 16 bits a 44 mil Hz a 2 canais.
Então o CD ele tem isso fixo, a mídia deixou isso fixo. Um arquivo pode mudar, mas um discozinho de CD sempre vai ter a informação a 16 bits, 44 mil Hz e em 2 canais. Então quando você lê um disco com seus zeros e uns ali dentro, você vai ler de 16 em 16, um canal, depois outro canal, um canal, depois outro canal. E a informação que você recuperar, esse sinal que você recuperar, você vai tocar 44.100 vezes por segundo. Basicamente é isso, não é tão complicado assim. Isso dá um total de 1.410.000 bits por segundo de áudio. E aí tem algumas coisas aí, tem uns códigos extra para sincronizar, para corrigir erro e tudo mais. E isso dá um montante de quantos bits você tem no total. E como é que foi definido o tamanho disso? O disco ele tem ele tem um tamanho fixo para caber nos dispositivos, e tem uma resolução para dizer exatamente quantos pontos ele tem. O número de pontos que ele tem aqui para ler é exatamente o número de bits que ele tem, que ele precisa armazenar. E claro que você podia fazer um disco maior, né? Tanto que o nome Compact Disc é porque originalmente você tinha o Laserdisc. Só que isso aqui é uma versão compacta, é uma versão menorzinha do disco laser. E aí a questão é quantos bits você tem para isso. E basicamente foi uma sugestão do maestro mais famoso que tinha na época, acho que até hoje, que é o Karajan, que sugeriu que o disco deveria ser o suficiente para tocar de forma ininterrupta a Nona Sinfonia de Beethoven. E isso dava exatos 74 minutos e 33 segundos de áudio, e esse foi definido como a quantidade de bits de um compact disc. Tem um monte de detalhe técnico sobre o compact disc, sobre a qualidade dele, como é que exige a resposta em frequência, não sei o que, não sei o que. Mas, mais importante do que isso tudo, é entender que, como a informação é digital, a informação não é exatamente o que é lido. Então, originalmente a gente tinha um vinil. A informação já estava diretamente lá. Eram as subidas e descidas de uma certa agulha que ia fazer você ouvir um certo som. Da mesma forma como um cabeçote que ia ler a magnetização de uma certa fita. A gente tinha fita aqui, na verdade a fita ficava aqui dentro, enrolada nesses dois carinhas aqui, ela passava reto aqui e você tinha um cara que lia aqui embaixo. Essa já era diretamente a informação. A questão do disco laser é que ele não lê diretamente a informação. Você tem uma informação lá qualquer, por exemplo, digamos que aqui é o quanto ele consegue, é o nível de reflexão do seu CD. O que ele faz é simplesmente ler os valores. Ele lê aqui nesse ponto, ele lê nesse ponto, ele lê nesse ponto, ele lê nesse ponto. Mesmo que ele não tenha exatidão sobre qual é esse valor, ele sabe que certo valor é 0 e certo valor é 1. Isso quer dizer que, mesmo que ele tenha certo ruído e certa variação, ele termina reproduzindo exatamente a mesma sequência de antes. E esse foi o grande truque do digital que a indústria não percebeu naquele momento. Isso fez com que a gente não tivesse ruído de transmissão, nem ruído de cópia. Claro que você pode ter um ruído na hora de você fazer o processo analógico para o digital ou do digital para o analógico. Você pode ter um ruído, a sua caixa de som não ser tão boa, por exemplo, etc. Mas a cópia não sofre nenhuma distorção. Mesmo que não seja exatamente a mesma coisa, o código é exatamente o mesmo. E isso fez com que, na hora que a gente conseguisse copiar de um CD para outro, a gente pudesse copiar indefinidamente, sem perda. E aí, claro que a gente podia piratear, como aconteceu muito com os DVDs, né? Poder diretamente piratear um disco para outro, mas isso ainda é uma cópia física, ainda tinha um certo limite, digamos assim, de pirataria, de cópia, porque você tinha uma cópia, realmente uma cópia física, então normalmente você tinha a indústria aqui, e os piratas também cobrando um pouco por isso. A questão é que chegou um momento que as pessoas quebraram a necessidade de existir uma mídia.
E a gente chamava isso de ripar um áudio. E aí quando ripou o áudio, a gente teve acesso diretamente a arquivos. Então a gente transformou isso aqui em arquivos. Então o CD virou um simples arquivo dentro de um computador. E aí nessa hora, as pessoas puderam fazer cópias sem sequer ter mídias físicas. Puderam fazer cópias entre suas máquinas. E aí, há não muitos anos antes, tinha surgido justamente a rede que permitia que todo mundo se conectasse entre si, que se chamava internet. Então veja que as várias coisas vão se juntando. De um lado, a gente tem a mídia digital. A gente tem a informação de um áudio digital. Depois, isso pode virar um arquivo digital no computador. Aí a gente tem a internet, que permite que as pessoas troquem coisas. A mídia digital tinha barreira contra a pirataria? Tinha sim. Ele tinha uma barreira contra a pirataria, mas essa barreira foi quebrada. A internet, você poderia ter processos que impedissem de compartilhar coisas. Se você fizesse isso num site, realmente todo mundo podia ir lá e quebrar. Mas inventaram um negócio chamado peer-to-peer. Peer-to-peer, né? O peer-to-peer, que permitia que as pessoas trocassem diretamente entre suas máquinas, sem passar por nenhum site, de forma anônima, criptografada, escambau A4. E todo mundo pudesse se conectar com todo mundo. Aí, perdemos o controle de mais uma coisa. O que manteve ainda a indústria viva por um tempo? O tamanho dos arquivos. Para você copiar um disco inteiro era coisa de 700 megabytes. E a gente tinha internet de escada 56K. Transmitir um negócio desse podia levar dias. E você cobrava por minuto de internet. Então, assim, era proibitivo ainda. Só que aí vai avançando, vai barateando, custo por minuto deixa de existir, a gente tem uma assinatura, a largura de banda vai aumentando, e a gota d'água foi quando inventou-se um formato que era muito menor do que o arquivo Wave, que foi o danado do MP3. Quando inventaram o MP3, você precisava, sei lá, de uns 10 vezes menos informação. Um arquivo de música passou a ter cerca de 3 megabytes. E aí era 3 megabytes numa internet melhor já, com peer-to-peer e com a internet muito mais barata. Aí, nesse momento, tirou-se a última barreira, todo mundo passou a copiar entre si e ficou apenas a justiça tentando barrar essa pirataria entre as pessoas, mas não conseguiu. O resultado disso é que, como indústria, a música caiu absurdamente. Então a quantidade de vendas de disco e tal despencou vertiginosamente nesse momento, e a maior parte da indústria literalmente quebrou. Quem surgiu depois de um tempo tentando achar modelos de negócio para isso? Muita gente tentou achar modelos de negócio para enfrentar isso. Eu sei que foge um pouquinho da discussão, mas eu acho que é um bom contexto. Quem tentou enfrentar isso e criou um bom modelo de negócio, finalmente, foi uma empresa chamada Apple. Ela inventou algumas coisas, que começou justamente com a indústria da música. A retomada da Apple surgiu desse momento, desse crash que houve aí, porque ela inventou basicamente duas coisas. Já existiam os arquivos de música e ninguém conseguia monetizar um arquivo Wave ou um arquivo MP3, coisas assim. Tem vários arquivos possíveis. Mas a Apple, o que ela fez? Ela criou uma loja para que as pessoas pudessem comprar as músicas diretamente, de forma legal. Conseguiu fazer um acordo com todas as gravadoras, que estavam todas perdendo seus dinheiros, dizendo: eu apresento um novo modelo de negócios. Então ela tem uma loja chamada iTunes. Tune quer dizer música em inglês, e não é à toa que até hoje a loja da Apple e o software da Apple se chama iTunes. E ela inventou um aparelhinho que permitia que você gravasse e armazenasse toneladas de músicas de forma portátil. Então você ouvia nesses aparelhinhos aqui. Eles resolveram questões de usabilidade, porque você passou a poder ter milhares e milhares de músicas, e você navegar por essas músicas era horrível, simplesmente horrível. Ele inventou
e patenteou e tal, essa rodinha que permitia que você navegasse de forma ultra rápida pelas suas músicas. E assim você teve um negócio muito enxuto, um aparelhinho com um design legal, com a quantidade de memória boa, um bom processamento, ele funcionava super bem, mas principalmente ele criou um modelo de negócio com uma loja, e essa loja que permitia, ele negociou com todas as gravadoras e permitia uma loja que tinha toda a informação lá dentro. Isso recuperou muito, bastante, a música digital. Ela trouxe um modelo de negócio novo para a música digital. O que é interessante é que a Apple viu que esse modelo fazia sucesso, fez sentido. E aí desse primeiro aparelhinho aqui, que se chamava iPod, ela depois inventou um outro aparelhinho, que era um iPod, mas para melhorar a interface, a usabilidade e tudo mais. Ele tinha uma tela sensível ao toque, um touchscreen, e chamou isso de iPod Touch. E daí foi um pulo, foi bem rápido para dizer. Já temos tudo. O iPod Touch é um computadorzinho de mão que funciona super bem, tem uma touchscreen. O que a gente faz? Essa minha loja, ela pode vender não só música das gravadoras e filmes e os Cambau 4, que era o que o iPod Touch fazia, ainda era muito focado na mídia. Você podia alugar filme, comprar música, livros e coisas assim. Mas ele disse, eu posso fazer isso para softwares. Eu posso vender software aqui dentro, porque isso aqui é um computador completo. E para essa máquina virar uma máquina ideal, o que eu faço? Eu junto o iPod Touch com um aparelho de telefone, um aparelho celular, na verdade, né? Porque não era um simples telefone. Eu junto isso com um celular, então vamos ver um celular da época, mais ou menos assim, né? Eu junto isso com o celular e com isso ele inventou uma nova categoria de produto, que são os smartphones, através do famoso iPhone. O iPhone foi basicamente isso, foi a evolução do iPod. Quando você junta a telefonia com isso tudo, a sua iTunes passa a poder adquirir também aplicativos, e isso, o iPhone junto com a loja, é que revolucionou absolutamente tudo. Tanto que agora eu estou gravando essa aula para vocês num novo tipo de dispositivo que ela inventou em seguida, chamada tablet. Então eu estou gravando aqui no meu iPad para vocês. Essa revolução toda veio de uma revolução no modelo de negócio, porque a indústria da música tinha quebrado. Então isso tudo veio dessa codificação que vinha tanto no CD quanto no DVD. São dois formatos muito parecidos. O DVD, ele na verdade armazena mais informação, porque se você precisa de vídeo, você precisa de muito mais informação para isso e tal. O DVD é como se fossem vários CDs empilhados, em vez de simplesmente ter a informação sobre um certo ponto refletir ou não a luz. Você tem níveis de reflexão e tal. Então com isso você permitia gravar muito mais informação. Basicamente é isso que tem no DVD. E com isso você consegue armazenar muito mais informação. Então, em vez de 0.7 GB, a gente vai ter 4.7 ou até bem mais, dependendo do DVD que a gente tenha. O Blu-ray é uma nova evolução em cima disso, também em cima de camadas e tal. Mas a tecnologia sempre é muito próxima. O Laserdisc, CD, DVD, Blu-ray são coisas, tecnologicamente, são avanços, mas dentro de uma mesma arquitetura. E aí, o que interessa mais para a gente aqui é que a gente tem um certo tipo de armazenagem como arquivos. Então, não só como mídia, mas a gente pode armazenar isso dentro de dispositivos genéricos, como computadores, notebooks, tablets e smartphones e tal. Então, o formato mais conhecido e simples de música é o chamado formato Wave. A gente tem não só o Wave. O Wave é o que o Windows definiu, o Macintosh chama isso de AIFF, e assim por diante. Você tem vários formatos, mas basicamente são formatos sem compressão. Você tem a informação, o áudio, diretamente armazenado. E aí, no caso do arquivo Wave, ele tem um cabeçalho, que é isso aqui, e depois N dados. Então, os seus milhões e milhões e milhões de bytes lá são basicamente o que começa daqui. Isso aqui antes é o cabeçalho. Então, o cabeçalho do Wave sempre começa com o nome riff, aí diz, enfim, o tamanho desse chunk aqui, aí ele diz que tem um negócio chamado Wave, que é o formato dele, e assim por diante. O que é importante é que chega uma hora aqui que ele define qual é a taxa de amostragem do arquivo, quantos bits eles têm por amostra, aqui bits por sample, e a quantidade de canais, que é basicamente uma flag para mono ou estéreo. Sempre aqui precisa de 2 bytes para isso, mas enfim. Você tem 2 bytes para definir se ele é um arquivo mono ou ele é um arquivo estéreo. Você só precisaria de 1 bit, ele usa um 16, né? Mas pouco importa, porque isso aqui é irrisório, o tamanho desse cabeçalho. Então,
Quando acaba esse cabeçalho, você sabe exatamente quantos bits por amostra você tem, qual a sua taxa de amostragem e quantos canais você tem. E aí, com isso, você começa a ler os seus dados e os dados são bem straightforward, né? Então, são as coisas mais importantes aqui que a gente tem num arquivo desse. E isso é um arquivo sem compressão. Obviamente, a gente também tem outros formatos de arquivos sem compressão. A Microsoft definiu o Wave, a Apple o IFF e a Sun definiu o AU, que é a mesma coisa do Unix, e no caso do Linux também. Embora Mac, Linux, enfim, todo mundo termina lendo todos os formatos, eles têm algumas modificações, né, o bit mais importante está na esquerda, na direita, se é PCM assim, PCM assado, mas isso não importa tanto. O que importa é que são formatos sem compressão. E depois, obviamente, a gente tem uma série de formatos com compressão. O mais famoso de todos é o MP3, mas ele não é o único. Então, do mesmo jeito que, por exemplo, o YouTube redefiniu um formato próprio para vídeo, porque ele era mais apropriado, quando a gente trabalha, sei lá, Spotify tem um formato próprio, um monte de coisa tem formatos próprios. A MP3 não é um formato livre de código aberto, você tem uma patente sobre isso. Para você fazer um software que usa MP3 a princípio, você tem que pagar a licença para a Fraunhofer, que é o instituto que inventou o MP3. E aí com isso eles também têm outros formatos, tipo OGG, que são formatos de compressão, mas que são formatos abertos e de uso livre. A gente tem formatos que às vezes são específicos para certa área. Então, por exemplo, se vocês fazem uma ligação pelo WhatsApp, pelo Google Meet e tudo mais, ele vai ter um formato mais apropriado para a voz. Aí você tem um monte de tratamento e processamento desses formatos para ser mais apropriado para uma certa mídia. Tipicamente, o streaming usa certos formatos específicos. Inicialmente, o primeiro formato que veio para isso foi o do Real, que tem o Real Audio, é o primeiro serviço de streaming de áudio que teve, mas essas coisas foram evoluindo, tem muitos formatos hoje em dia, assim como teve muitas evoluções no MP3. Muitos desses são formatos muito melhores, conseguem taxas de compressão muitíssimo maiores, mas isso precisa não só que seja um bom formato, mas a indústria tem que adotar. O MP3 não só é um formato, vocês têm bilhões de dispositivos que já têm um decodificador de MP3 embutido. E assim, modificar essa indústria inteira, todos os dispositivos que tem à disposição, dado que o MP3 já é suficientemente compactado, a memória passou a ser muito mais barata e não ficou um problema tão relevante assim, fez com que o MP3 se consolidasse, se eternizasse e até hoje não tenha sido substituído por ninguém, a não ser nos serviços de streaming, que realmente precisam compactar muito a sua informação e transmitir de forma muito rápida. Quanto menor a informação, mais fácil vai ser transmitir essa informação também. Então, quem tipicamente adotou formatos aprimorados de arquivo de áudio foram as plataformas de streaming. E aí, basicamente, é isso. Aqui está um pouquinho de revisão sobre as mídias e um pouquinho de referência para vocês. Então é isso, espero que tenham gostado. Até a próxima.